Então, vamos continuar aqui nosso problema, olha. A gente tinha uma função objetiva de maximizar z igual a 2x1 mais 4x2 e as restrições 2x1 mais x2 menor ou igual a 30 e x2 menor ou igual a 20. E aí, para usar o simplex, a gente constrói o que é chamado de modelo aumentado. No modelo aumentado, o que é feito? A gente inclui variáveis de folga e variáveis artificiais no problema. Quando a gente tem restrições do tipo maior igual ou igual, a gente coloca variáveis artificiais. Como é do tipo menor igual, a gente vai colocar variáveis de folga, tá? Então, aqui a restrição ainda permanece de maximização, maximizar o z. E aí, o que tá do lado direito da igualdade, a gente passa para o lado esquerdo e inverte o sinal. Então, maximizar z menos 2x1 menos 4x2 igual a zero e constrói novas restrições. As restrições são sujeito a... Aí, a gente coloca aqui a restrição 1 minha. Restrição minha, eu vou colocar uma variável de folga. E a restrição 2, eu vou colocar uma segunda variável de folga. Essas variáveis de folga são utilizadas para a gente tirar esse sinal de menor igual e colocar a restrição como do tipo igual, para aplicar o simplex nela. E então, a gente vai construir uma nova restrição aqui, que seria 2x1 mais x2. Aí, a gente tem aqui, ó, a adição de uma variável de folga. Como a gente usou x1 e x2, a gente pode colocar como x3 a variável de folga, mais x3, e igualar aqui a 30, certo? Manter essa igualdade agora, o que era menor igual fica igual, e a gente iguala a 30. E a mesma coisa para a restrição 2. Restrição 2 é x2 menor ou igual a 20, a gente coloca x2, adiciona a variável de folga, pode ser x4, uma variável que não foi utilizada, e iguala a 20. Para o simplex, a gente não vai precisar usar essas restrições aqui de não negatividade, tá? Mas eu vou colocar aqui só pra gente não esquecer. Mas elas não vão precisar ser incluídas no meu modelo. Então, esse é o meu modelo aumentado. O modelo aumentado seria, então, o modelo em que eu já incluí as variáveis de folga, que são para esse problema, x3 e x4. Se eu tivesse 3 restrições, colocaria x5 também. 4 restrições, colocaria x6 também. E assim a gente continua a elaboração do nosso problema através do simplex. Continuando aqui a resolução do nosso problema, a gente vai construir uma tabela, a tabela simplex. Essa tabela vai conter todas as variáveis minhas do modelo, incluídas as variáveis de folga. Então, olha só, meu modelo tá aqui. Quais variáveis que eu tenho? Eu tenho z, x1, x2, x3, x4. Então, eu vou colocar aqui, ó, z, x1, x2, x3 e x4. No meu modelo, eu vou utilizar o que a gente chama de variável básica e variável não básica. O que é uma variável básica? Uma variável básica, gente, é uma variável cujo valor é diferente de zero. E uma variável não básica o valor dela é igual a zero. Então, olhem só, o meu modelo para resolução através do simplex, quando a gente tem somente as variáveis de folga, a gente considera que as variáveis de folga inicialmente têm um valor diferente de zero. Então, a gente considera que x1 e x2 têm valor igual a zero e que x3 e x4 tem valor diferente de zero. Então, na primeira coluna da minha tabela simplex, eu vou ter que colocar quais são as variáveis básicas. Nessa primeira linha aqui, eu sempre coloco
O z como variável básica, ele é o coeficiente das variáveis, essa linha aqui é o coeficiente das variáveis na função objetivo. E nas demais linhas, eu vou colocar o coeficiente das outras variáveis, que são variáveis básicas. Como eu falei, que eu vou utilizar x3 e x4, que são as variáveis de foco, como variáveis básicas, coloco aqui x3 como variável básica para a restrição 1 e x4 como variável básica para a restrição 2, certo? E feito isso, eu vou ter que olhar os coeficientes aqui das minhas variáveis. Então, por exemplo, olha, o z aqui, essa primeira linha refere-se à função objetivo. Então, eu vou colocar aqui o coeficiente que acompanha cada uma das variáveis. O coeficiente que acompanha z aqui, ó, é 1. Então, o coeficiente aqui é 1. Coeficiente que acompanha x1, menos 2. Coeficiente que acompanha x2, menos 4. Coeficiente que acompanha x3 e x4, olha, eles não aparecem aqui na função objetiva, então o coeficiente é 0. E o lado direito, o que vem depois da igualdade? 0 também. Aí, em seguida, x3, coeficiente, então a gente está olhando aqui na restrição 1. Olhem aqui na restrição 1, qual que é o coeficiente que acompanha z? Como o z não aparece, o coeficiente é 0. Coeficiente que acompanha o x1 é 2. Coeficiente que acompanha o x2, coeficiente aqui, ó, é 1. E o coeficiente que acompanha x3? O coeficiente que acompanha x3 é 1 também. Coeficiente que acompanha x4? X4 não aparece nessa restrição, o coeficiente então é 0. E o que aparece no lado direito depois da igualdade? 30. E em seguida a gente faz o mesmo procedimento para a restrição 2. Restrição 2 tem como variável básica x4. Coeficiente que acompanha z, como não aparece o z, o coeficiente é 0. Coeficiente que acompanha x1, não aparece x1, o coeficiente é 0. Coeficiente que acompanha x2, olha, x2 aparece aqui. Qual valor está sendo multiplicado? Por 1. Coeficiente que acompanha x3, x3 não aparece, então o coeficiente é 0. Coeficiente que acompanha x4 é 1. E o coeficiente do lado direito? O lado direito é o que depois da igualdade, então o coeficiente aqui vai ser 20. E eu construo nesse momento a minha tabela simplex.